Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta sala, o nosso encontro virtual, muito fraterno, não é? Com muito aprendizado. Gratidão pela oportunidade, pelo momento de estarmos com vocês. Este momento em que nós hoje iremos falar sobre a mediunidade, uma experiência do ser humano e de ser humano também, não é? Porque para sermos humanos, nós precisamos deste contato, dessa ligação, dessa conexão. Então, muita gente, né, já se percebeu em algum momento estranho, né, de sentir algo diferente, de ter passado por uma situação que já talvez tenha vivido. Então, nós vamos conversar com os nossos amigos, a nossa convidada, Eulália Bueno, bem-vinda ao dia de hoje, neste encontro, para compartilhar essa troca de vivências, não é, que é tão importante, porque fala assim, por que ficarmos escondidos, né? Em alguns momentos é bom a gente compartilhar com o outro, não é? Então, sejam todos bem-vindos a essa sala. Olá, boa tarde a todos. É com muita alegria que nós iniciamos o Evangelho do Lar nessa tarde, e nós vamos lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem se contradizer, se elas são a negação uma de outra. Uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo, de uma parte e da outra, daí um conflito, de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados, em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensino deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Baseado nesse texto, nós vamos acompanhar a Elza na nossa prece da tarde de hoje. Meus queridos irmãos, queridos amigos espirituais, é sempre uma alegria falar de Jesus, nos sentirmos como se estivéssemos ao redor de uma árvore, Jesus sentado, falando a todos nós. Nós temos esse poder, através do nosso pensamento, de deixar o nosso mestre amigo nos dirigir a palavra, nos convidar ao amor, à ação no bem, à reforma íntima moral, para que possamos realmente nos olharmos uns dos outros nos olhos e vermos a bondade de Jesus em cada situação, em cada gesto, e assim contornando as nossas próprias dificuldades. Não medimos dores. A dor do próximo não é maior do que a minha, nem a minha é maior do que a do próximo. As nossas dores são lições benéficas para o engrandecimento do nosso espírito. Jesus, divino amigo de todas as horas. Que alegria, Senhor, poder abraçar espiritualmente
e que os nossos corações cheguem até os nossos irmãos e cada mundo, levando o amor, a alegria, a confiança, a fé, de que estamos sim protegidos pelo teu amor. Mesmo que nos momentos de dificuldades, nós nos levantamos, ficamos em pé. Avante, Senhor. Dá-nos a tua paz, Jesus, para que possamos transformar as nossas iniquidades em ferramentas de trabalho no bem, para que possamos realmente refletir, silenciar, antes de qualquer palavra, de qualquer mensagem, antes de escrever ou falar algo, que possamos refletir se aquele momento seguinte não será o momento que mais tarde eu possa realmente chorar por aquilo que fiz. Então, que antes de fazer algo, que prevenimos nós mesmos para fazermos o melhor na tolerância, no entendimento, na compaixão, na empatia e no amor. Seja a tua luz, Senhor, a guiar todos os lares do Evangelho desta tarde, nesse diálogo festivo, gostoso, falando da espiritualidade em nós, da mediunidade em todos nós, no esclarecimento e no amor que a nossa convidada e os nossos irmãos, assessorado pelos benfeitores, iremos nesta tarde conversar com todos vocês. Sintam-se abraçados, queridos irmãos de todos os lares do mundo. Receba nossa gratidão pela oportunidade de estarmos juntos neste momento. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Convido o Manuel e a Cris para cumprimentar as pessoas. Una tarde más nos juntamos un grupo de amigos, el Evangelio es un grupo de amigos, para tratar un tema y desmitificar la mediunidad, para llevar fuera mitos, leyendas sobre la mediunidad. La mediunidad es algo natural en el ser humano, es normal desde que el ser humano es humano, siempre nos ha acompañado, siempre nos acompañará y es una herramienta que hemos de utilizar para evolucionar y para aprender. Espero que esta tarde podamos hablar y dejar claro que no es nada mágico, que no es nada negativo y que está en todos nos utilizar como cualquier herramienta para la evolución y el adelanto de nosotros mismos, no de los demás, de nosotros, sobre todo moralmente, a través de la unión del Evangelio y de la mediunidad. Boa tarde a todos, boa tarde, amigos. Uma alegria estar de novo nesse ambiente abençoado, que possamos utilizar esses instantes de reflexão para realmente, conforme Emmanuel disse, nos aproximar dessa faculdade natural, sem medo, sem expectativas negativas, mas estando abertos para compreender um pouquinho mais sobre essa percepção que nos é natural e que vai além do que a matéria, além da matéria. Os cumprimentos da nossa convidada de hoje, Eulália. Como vai? É com muita alegria, uma profunda gratidão que eu sou chamada a dividir com esses irmãos e irmãs, alguns que eu já conheço pessoalmente, outros que os elos da fraternidade, do trabalho espírita nos une, e também poder trazer nas reflexões entre todos nós algo que acalme o ser humano neste momento e, ao mesmo tempo, lhe assevere que há, sim, uma ligação entre ele e o seu espírito benfeitor, que por si só já lhe afirma a existência da mediunidade, que é o sexto sentido de expressão biológica que está sendo agregado devagarinho ao nosso campo físico, alcançado pela evolução.
Então, estar com vocês, estar com a rede Amigo Espírita, estar no lar de cada um e saber que estamos nos dando as mãos neste momento de aparente isolamento e nos esforçando para levar amor, paz, tranquilidade, esperança, é por si só um grande presente. Então, a minha gratidão a todos vocês. Nossa, a gente que sente acolhido neste momento, né, por umas palavras tão bonitas e carinhosas. E é interessante, né, Eulália e amigos, que as pessoas que estão ali em suas casas, tão longe, né, distantes, mas que trazem vibrações tão fortalecedoras e que há um sentimento, não é, Eulália? Parece que aquele momento, aquela hora, se você para e você potencializa, né, a energia para que as coisas fluem. Então, todo esse trabalho, essas pessoas que estão aí no seu tempinho nos ouvindo, estão doando o seu melhor, não é? Nesse momento. E assim começa o estudo da mediunidade, que é interessante, que eu fui fazer algumas pesquisas, e é muito rico, e fala da clareza, né, para nós, especialmente, do lado científico, filosófico, religioso, quanto que a mediunidade está presente na humanidade, desde que nasceu o primeiro ser vivo, não é? Está ali a mediunidade, porque não é só aquele momento que nós conhecemos numa reunião que acontece, que os amigos, né, que os espíritos precisam de ajuda, ou então vem trazer uma mensagem, mas a grandiosidade também desta conexão que nós estamos começando a entender, a nossa geração, né, século 21, de entender que existe algo que nós podemos acessar. E como nós podemos acessar? Aí que está o grande momento, né, de nós estarmos preparados para o entendimento de tudo isso que o irmão Allan Kardec veio, né, esclarecendo que já existia na humanidade. É muito importante, por isso que no trecho, capítulo 1, hoje, Aliança da Ciência e da Religião, do Evangelho segundo o Espiritismo, é abordada essa questão da união, esse trabalho científico que Kardec fez na comprovação e nas evidências da mediunidade. E é muito importante essa união, como a Eulália disse, como a Josi disse, porque Eulália, lá de Portugal, nós tivemos o prazer, e temos o prazer de ter uma amiga que grava o programa conosco, aí vai o nosso abraço a Maria de Fátima, da Federação Espírita Portuguesa, hoje falando com Orson Carrara, que deu início, deu start, né, nessas nossas lives em abril, e o nosso programa de rádio que está indo para 18 anos, e essa ligação fantástica com a mediunidade que fala, dai de graça o que de graça recebeste, porque isso, sendo algo natural do ser humano, muitas pessoas se valem disso, como muitas vezes um ambiente profissional, ou muitas vezes como se fosse algo tão sobrenatural, que ela se diferencia dos irmãos, dos demais. Então, como o nosso irmão Manuel disse aqui, nós vamos tentar esclarecer nesse bate-papo e desmistificar isso que é natural, e para a gente facilitar, e que isso seja uma mensagem de esperança aos corações, como tanto tem feito, tanto fez e faz, Divaldo Pereira Franco, como tanto fez e faz, Francisco Cândido Xavier, e tantos outros colaboradores voluntários do bem, trabalhadores do bem. Ontem, na live, o amigo Mário Sérgio, que trabalha com Divaldo, ele disse, encontrei Deus no serviço. Quando você ama, você se torna feliz, no serviço ao próximo. Então, que nós possamos pensar na mediunidade, essas palavras da live de ontem do Divaldo, que a mediunidade é trabalhar em favor do próximo. Muita paz a todos. Eulália, convido a ti para falar conosco e com os ouvintes. Essa reflexão sobre a mediunidade é muito importante para que as pessoas ressaltem, sintam a grandeza
do trabalho pedagógico, lúcido de Allan Kardec, porque se nós olharmos para trás, as primeiras citações que falam da presença dos espíritos está nos Vedas, entre 6.000 a 4.000 antes de Jesus, em que eles convidavam os espíritas para acompanhar e sentar-se ao lado dos sacerdotes, a fim de inspirá-los à cerimônia. Então, qualquer vista de olhos pela história da humanidade não tem como negar a sua presença, a mediunidade na humanidade, a sua presença, só que de uma forma mística, né? Com estudos somente direcionados aos que eram chamados iniciados, colocando sobre eles um manto de privilégio. E para os demais, um mistério e uma exclusão que foi criando o perfil no ser humano de considerá-los criaturas realmente diferentes de todas as demais, criaturas especiais. Se nós olharmos a Bíblia, Velho, Novo Testamento, ela está toda pontilhada de grandes fenômenos mediúnicos. E podemos também analisar a exterioridade deles, quando o homem ainda espírito, mais acanhado no seu conhecimento, precisava ser impressionado nos seus sentidos, para saber que esses sentidos não eram restritos apenas ao campo físico e que ali tudo se encerrava. Quando se inaugurou a era do Espiritismo, não apenas Kardec certificou a mediunidade, mas deu-lhe um caráter tão lúcido e fez o primeiro grande anúncio que estremecia a humanidade quando disse que todos, de uma forma ou de outra, somos médiuns, lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no item 159. Obviamente, no parágrafo à frente, ele vai explicar que para estudar a mediunidade, então ele vai usar o termo médium para aqueles que aportam de forma ostensiva, porque é óbvio, se é ostensiva, ela pode gerar uma influência maior naquele que a contém, mas também nos que estão ao redor, que vão ser diretamente envolvidos pelos benefícios ou pelos malefícios da mediunidade. Mas tem um capítulo que, infelizmente, o Livro dos Médiuns, nós falamos, vocês conhecem? Conhecemos, mas conhecem a capa, conhecem alguns pedacinhos, ele precisa ser estudado, frequentemente, sem nunca ser abandonado, e não somente pelos médiuns ostensivos, porque Kardec veio trazer, através do estudo, porque só o Espiritismo realmente estuda, compreende e direciona a mediunidade, ele veio dizer que todos, sendo médiuns, estudando, conhecendo essa função, podemos minorizar o sofrimento na vida, tornar a vida mais agradável, utilizar essa ferramenta de uma maneira que vem sendo muito desperdiçada e que lá no capítulo 31, Dissertações Espíritas, no item 10, o Espírito Schenning nos afirma: todos somos médiuns porque todos temos um espírito guardião. Então, ele está no mundo espiritual e a mediunidade nos demonstra essa capacidade de intermediar esses dois mundos. Não existe uma criatura que seja como o Divaldo citou lá no início da tarefa dele, que ele achava que era desguiado, porque todo mundo anunciava: eu tenho as 20 não sei quantas virgens, eu tenho não sei quantos santos.
E ele falava, e eu não tenho nada, não anuncio ninguém. Então, essa forma descontraída dele nos alertar de que todos temos um espírito guardião. E se ele é guardião, é fato que é uma fatalidade do ser humano proporcionada pela misericórdia de Deus a presença de um bom espírito. Os maus nós vamos adquirindo por falta de habilidade, de ouvir, de alimentar esse canal com a espiritualidade benfeitora e de querer facilidades, porque a gente não quer uma inspiração sutil que respeite o nosso livre-arbítrio, que nos respeite nas nossas limitações. Nós estamos movidos por um mundo materialista e nós queremos resultados imediatos. Se os bons espíritos benfeitores não determinam, obviamente, eles não vão produzir resultados imediatos. Então, a mediunidade, ela agora conhecida, nós também sabemos que há uma condição cerebral específica, conquistada naturalmente pela evolução do espírito, que vai desenhando o seu campo biológico. Então, nós temos uma parte riquíssima do nosso cérebro, que é o córtex frontal, que Sueli Caldas-Schubert já citou em alguns dos seus livros, falando de que a ciência, e ela vai exatamente a uma reportagem que teve no jornal O Globo, em junho de 98, afirmando que um cientista americano fotografara o pensamento. Gente, isso é rico demais, né? Nos provando que o pensamento é algo que abastece o nosso cérebro, mas que a ciência só consegue perceber como elementos químicos, como descargas de raios elétricos indo de um neurônio a outro, mas não sabe de onde ele foi disparado, né? Então, Kardec vem na pergunta 27, na 24, insistindo, o pensamento é um atributo do espírito. Então, se é um atributo do espírito, eles se comunicam pelo pensamento, o que, por estarmos uns desencarnados e outros reencarnados, iria interromper essa comunicação que nos é natural. O que nos assusta é como ela está cada vez mais presente e nós não temos como isolar parte do nosso cérebro. Muitas pessoas estão assustadas com a rapidez com que esses pensamentos chegam ao seu cérebro, que elas não conseguem e nem se acostumaram a avaliar. Tudo é insight. Eu tive um insight, e lá vai o insight, que nem sempre é luz, muitas vezes é sombra, né? Vai sendo despejado no mundo, mas principalmente em torno da própria criatura, e aí quando ela vê os resultados, ela diz, não é possível, eu devo estar obsidiado, então eu preciso remover esse espírito que perturba a minha existência. E isso não funciona, porque nós estaremos sempre em comunicação com os espíritos, nós somos espíritos. Então, o que nós precisamos, e Kardec ensina, é mover o dial de sintonia. E a gente só move quando nós entramos nessa sintonia. Eu acho fabuloso, a década de 90 foi a década do cérebro, né? Os Estados Unidos aplicaram muitos recursos, e foi aí que um neuropsiquiatra e um neuropsicólogo, um canadense, outro indiano, né, o Michael Persinger, o Vilayanur Ramachandran, descobriram exames de imagens, acompanhando por esses 10 anos doentes que tinham tumores cerebrais,
E eles trabalhavam tanto a parte do cérebro quanto a parte psicológica da criatura. E esses exames de imagem começaram a demonstrar algo que diferenciava umas pessoas das outras, uma imagem que sempre superava o metabolismo do tumor, que o tumor são células famintas, então elas comem tudo que tem pela frente. Mas quando era injetada aquela glicose, que supostamente daria ao tumor um destaque maior no campo cerebral, essas mesmas pessoas tinham um outro destaque, de uma tonalidade, porque era o PET scan, né, que é uma ressonância mais da mobilidade, da funcionalidade cerebral, que os intrigou. E a universalidade dos ensinos espíritas, muito além do espiritismo, ela abençoa a ciência. Por isso, essa aliança da ciência com a religião, que a gente ainda está longe de entender, do mesmo jeito, ao mesmo tempo, Dana Zohar, né, em Oxford, fazia a mesma descoberta e dava esse ponto que irradiava um metabolismo extraordinário, o nome de ponto de Deus, e ele era apresentado em pessoas que tinham uma conexão comportamental com o bem, ou vamos dizer, que estavam com o canal aberto para o seu anjo guardião. E ela, cientista, colocou da seguinte forma: não tem como negar, o homem já evoluiu tanto que conseguiu desenhar no próprio cérebro o ponto de expressão biológica de sua conexão com Deus. Então, olha que coisa linda, é a ciência atestando de uma forma diferente a presença desse canal mediúnico. E está na hora de nós o potencializarmos para o bem neste momento. Nós estamos sendo convidados a nos tornarmos esses instrumentos do bem, né? Tudo bem, momentaneamente eu me conecto a um espírito infeliz, porque eu sou um espírito imperfeito, mas eu nunca posso perder a conexão com o meu anjo guardião, com o meu benfeitor espiritual, como eu queira chamar, nessa bênção do canal chamado mediunidade, e que faz sim muita diferença na forma como eu organizo e conduzo a minha existência. Nossa, Eulália, é muito lindo o que você está falando. E, Cris, eu não vou deixar passar aqui uma pergunta. Depois a Eulália também, se puder acrescentar, vou passar para a Cris e a nossa, mais uma que está na nossa sala, né, do lado de fora, mas está conosco. Como será a mediunidade do futuro? Transmissão de pensamento, como dizem? As crianças estão vindo para o mundo de regeneração, terão essa mediunidade? Estamos aí na era da intuição, Cris? Olha, deixa eu resgatar aí essa condensação de informações e conceitos que a Eulália trouxe. Eu fiz algumas anotações, a gente já culmina nessa história dessa nova geração. Acho bastante interessante a gente lembrar, então, só retomando alguns pontos principais da Eulália. A mediunidade é algo natural, não é privilégio de ninguém, faz parte da nossa organização espiritual. Então, não é que eu queira ser, ou que privilégio que o outro é, o que você fez na sua vida para você conseguir ser, como é que eu faço para ser ou para deixar de ser. É como se a gente quisesse falar, eu não quero mais ouvir, ou como é que você faz para ouvir. É inato nosso, faz parte do aparelho, que é espírito, psíquico e corpo, né? Então, é algo natural. Segunda coisa, não tem relação com a evolução moral, porque muitas vezes a gente idolatra a mediunidade, como se fosse algo assim de alguém que já evoluiu. Não necessariamente. Nós temos experiência e conhecemos histórias trágicas de pessoas que se perturbaram muito o mundo por conta do acesso que permitiram pela mediunidade, né? Então, apesar dela ser uma faculdade que vai se aprimorando com a evolução, com
as experiências reencarnatórias, da mesma forma que eu posso aprimorar o meu ouvido se eu for músico, e a cada vida eu venho com esse ouvido mais afinado, eu posso também me dedicar a aprimorar a faculdade da mediunidade, basta para isso que eu a exercite. Quer dizer o quê? Que eu preste atenção nela, que eu me interesse por ela, que eu treine, que eu ponha atenção, né? Precisa da minha participação, e isso está disponível para cada um de nós. Mediunidade não é reunião mediúnica, né? Mediunidade é 24 horas por dia, nós somos médiuns onde a gente estiver. Então, a maior parte das vezes, nós vamos estar usando essa mediunidade não para colher informações do nosso guia, não para entrar em contato com alguém que manda alguma mensagem, mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, do lado de um companheiro que não está bem, nós podemos, pela nossa mediunidade, captar os fluidos que ele está emanando. Então, é interessante que a gente pense em mediunidade 24 horas por dia, o tempo todo. Quando nós falamos que todos somos médiuns porque todos somos acessados pelo plano espiritual. Ninguém conseguiu ficar numa armadura e falar, não quero que nenhum espírito me acesse com nenhum tipo de fluido, com nenhum tipo de informação. Impossível. Da mesma forma que nós também nos comunicamos com o plano espiritual, pelo pensamento. Então, essa interface que existe, ela está disponível para todos nós. Alguns de nós têm se interessado mais por isso, posto mais atenção, então estamos desenvolvendo nossa aparelhagem para captar com mais facilidade, e outros não estão ligando para isso, são acessados, acessam, não se dão conta por isso, e se acham não médios. Então, mediunidade é natural, é de todos nós trocamos com o plano espiritual. Até porque é difícil da gente diferenciar, aí eu chego agora na parte no aparelho psíquico, para entrar na questão da criança. Quando a gente acessa a mediunidade, nós vamos por um lado nosso que não é material, apesar da gente fazer associação com o cérebro, e o cérebro permite pela pineal e tudo mais, como a aula que a Eulália trouxe, mas a nossa percepção é como se vier, a não ser que a gente seja tipo um Divaldo, um Chico Xavier, que, né, aí é outra história, mas aqui, ó, o nosso senso comum, dificilmente a gente vai saber se essa mediunidade, a gente vai ter clareza de onde ela vem. Nós temos lá na Gênesis, se não me engano, uma psicografia que Camille Flammarion recebe uma comunicação de Galileu Galilei. E existe uma história aí de que eles são o mesmo espírito. E aí a gente pergunta como é que ele foi médium dele mesmo, né? E uma vez conversando com o Divaldo a respeito e fazendo essa pergunta, ele disse, e perguntando para ele como é que você diferencia? Porque o Camille, se isso se confirma, significa que ele não recebeu nenhum espírito, ele acessou componentes dele próprio, arquivos próprios, que para ele se assemelharam como um outro alguém. Porque uma vez que nós estamos vestidos com esse ego que estamos desenvolvendo nessa vida, qualquer outro em nós que não seja esse ego nos dá a sensação de um outro. Então, como é que eu faço essa diferenciação? O Divaldo disse assim na época, olha, Cris, quando você acessa você, é algo estático. Ele acessa um pensamento. Se você voltar a ler o que o Galileu escreveu, dá para ver que é um pensamento daquela época. É como se ele não tivesse desenvolvido, é algo que lá fazia mais sentido. Então, é algo meio estático. Agora, Divaldo fala isso. Eu não vou ser capaz de diferenciar se é o que eu estou escrevendo, sou eu que estou escrevendo, é um pedaço meu, um pedaço de alguém, ou eu estou acessando pelo inconsciente coletivo arquivos do plano espiritual. Então, quando a gente fala de mediunidade, a gente está acessando arquivos que para nós pode ser nosso inconsciente pessoal, pode ser nosso inconsciente coletivo, ou pode ser plano espiritual, que nos dá a mesma sensação, além. É algo que vem do além. Por isso que a gente mistura insight com intuição, com inspiração, com orientação, com mediunidade. Porque não é claro para a nossa percepção o que vem de cada lugar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para fazer afirmações nessa área. Dificilmente a gente vai saber. E os espíritos explicam. Tanto faz quem escreveu. O que vale é o conteúdo da mensagem. E a gente, enquanto espírita, tem dado muita importância para o nome que assina a mensagem.
e a gente nem lê a mensagem, mas o nome é bonito, vamos para frente, olha que legal, e vamos divulgar. E menos importante é o nome que assina, porque pode ser sido eu, inclusive, da minha experiência espiritual, eu me acessando, como o caso que eu disse. Então, quando a gente fala aí de mundo que está chegando, né, desse mundo novo, dessa criançada e desse mundo de regeneração, nós estamos falando simplesmente de um aspecto nosso que está evoluindo. O ser humano, ele é corpo, mas ele é mente, mas ele é emoção, mas ele é psique, mas ele é espírito, e a gente evolui em todos. E quanto mais eu aprimoro cada um desses aspectos, mais eu dou conta dele, mais eu utilizo ele bem, com maior livre-arbítrio, bem direcionado. Então, é natural que nessa evolução, nós estamos nesse momento evolutivo com um interesse maior nesse lado espiritual. Nós temos começado a trazer esse lado espiritual, inclusive para a educação. Nós trabalhamos, por exemplo, com o Steiner, ele da pedagogia Waldorf, ele traz o componente espiritual como qualquer outro. Ele fala, inclusive, de corpos, corpo etérico, né, o corpo físico. Então, sim, nós estamos entrando numa era agora em que tudo aquilo que antes a gente não dava valor, porque a sociedade ocidental, a oriental sempre deu e nunca deixou de dar. A ocidental é que disse assim, todas essas coisas que eu não sei pesar, medir empiricamente, elas não existem, deixa de fora. E a gente está trazendo isso para nós estamos resgatando. O lado oriental da Terra nunca deixou de falar de espiritualidade, de transcendência e tudo mais. Então, nós vamos sim migrar para isso, significa que estamos aprimorando o nosso lado espiritual, que inclusive vai se reverberar nessa comunicação. Vamos ter mais consciência das coisas, vamos ter mais percepções, mais insights. E se formos um pouco sensíveis, já estamos notando que isso já está acontecendo. Trocas de pensamentos curiosas, pensei em você, você ligou, isso está se intensificando. Para quem está olhando para isso, já é possível de perceber uma coisa curiosa acontecendo dessa comunicação que não é racional, não é material. Então, as crianças vão vir, mas não porque são mais evoluídas, necessariamente, mas simplesmente porque estamos evoluindo enquanto humanidade, desenvolvendo mais o lado espiritual. E, por consequência, nos comunicamos, somos mais acessados. Desculpa, acho que eu falei demais. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu vou passar para o Manuel, e é um prêmio, hein, antes que a gente esqueça, hein? No programa de hoje, procurem nas redes sociais de Elza Rossi, que depois desse programa tem um outro programa com a Elza e a Eulália, hein? Isso já é um convite aí de quem está ligado nessa live, que após o nosso término, procurem lá na Elza Rossi, que vai ter uma live com as duas, hein? Hoje é um prêmio, um presente para vocês, todos os nossos participantes. E é interessante, a gente agradece aqui a Rádio Web Fraternidade também e a TV7, que também estão divulgando nosso Evangelho no Lar, além da Rede Amigo Espírita. E aí vou passar para o Manuel, porque existem alguns mensageiros que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá está escrito um espírito amigo, né? E não tem nome, importa é o conteúdo, né, Manuel? No importa el mensajero, importa el contenido, es verdad. Yo quería hablar de cómo se utiliza la espiritualidad. Estaba hablando de Eulalia, de que en varias pesquisas, en varios lugares del mundo, en tiempos muy similares, las descubiertas son las mismas. Sobre mediunidades, sobre Dios, sobre espiritualidades. ¿Por qué acontecen esas cosas? Cuando se descubrió la luz, se estaba investigando en otros lugares del planeta también. Eso es a través de la inspiración espiritual, porque estamos diciendo que la mediunidad es una herramienta para evoluir. ¿Y cómo la utilizamos? A través de la moral. Pero no hemos de olvidar que la mediunidad es física. Puede haber una persona con una mediunidad muy ostentosa, pero con una moral muy baja, con lo cual hay que analizar los mensajes. Es muy importante saber distinguir no tanto
el nombre del espíritu como el mensaje, que es lo que estaba diciéndome Luis. Es importante el contenido, si es un contenido moral, si es un contenido vacío, si ayuda a evoluir a la humanidad, si está ayudando a las personas, si hay interés personal. Entonces, tenemos que saber que todas esas ideas no son solamente dadas en un lugar, son dadas en muchos lugares del planeta, cuando es necesario para todos. También quería hablar de la transmisión del pensamiento que han hablado hace un momento. La transmisión del pensamiento habla de una misma vibración. Transmisión de pensamiento entre espíritus encarnados. La mediunidad, tal y como la conocemos a través del espiritismo, es para falar, para comunicarnos, para sentir, para entrar en contacto con planos espirituales. Es una de las diferencias, que no acabaremos comunicándonos de pensamiento a pensamiento, sí, pero no confundir con las influencias espirituales, que eso sí es a través de la mediunidad. Cuando Divaldo Pereira Franco fala de que mediunidad es trabajo para los demás, trabajo para mí próximo, quiere decir que la mediunidad, cuanto más se ejerce trabajando para los demás, más estoy ganando yo. Estoy mejorando moralmente, con lo cual mejorará mi mediunidad, mejorarán mis comunicaciones, mejorarán mis inspiraciones y podré llegar a lo que se llama la mediunidad con Jesús, que no es porque comunique con Jesús, es porque trabajo para los demás a través de la mediunidad. Entonces, hemos de entender que el trabajo que hacemos con la mediunidad no tiene que ser nunca para interés propio, no tiene que ser nunca para interés de un núcleo, tiene que ser para todos. Otra cosa es cuando en la vida diaria, porque somos mediums, como dijo Cristiane, las 24 horas del día, nos notamos las influencias, si estamos psicológicamente y mediúnicamente bien, notaremos las inspiraciones y las influencias de nuestros guías a la hora de tomar decisiones importantes. No quiere decir que hacemos caso, quiere decir que estarán las intuiciones, pero la decisión siempre es nuestra, porque si no diremos que la mediunidad nos condiciona a la hora de tomar decisiones, y no es así. La decisión siempre ha de ser del ser humano, del individuo, del espíritu individual. Aunque un espíritu muy amigo me diga lo que tengo que hacer, al final la decisión es mía. Eu vou passar para a Elza dar umas palavrinhas e depois para a nossa convidada Eulália. Então, eu estou no conforto aqui, ouvindo, aprendendo, olha que maravilha. Está num peso maravilhoso o nosso trabalho de hoje. Eu me sinto, assim, privilegiada por participar dessa equipe tão primorosa, não é? Eu estava aqui pensando que Moisés foi o primeiro médium, não é, a trazer as tábuas da lei, porque ele trouxe da intuição, da mente dele, ele viu, ele presenciou, ele fez e aconteceu. Ele trouxe os 10 mandamentos, o primeiro livro, vamos dizer assim, mediúnico, não é? Que a gente tem conhecimento. E também lembrando das mediunidades com Jesus, através de trabalhos do livro, né, das psicografias, dos livros maravilhosos, das músicas. Nós tivemos aqui, já desencarnada há alguns anos, a Rosemarie Brown, que recebeu inúmeras partituras de músicas maravilhosas, não é? Que hoje está pelo mundo aí. Nós temos algumas pinturas mediúnicas que são autênticas mediunidade trabalhada com Jesus, né? Em benefício de comunidades, em benefício de outras pessoas, não é? Porque muitas vezes as pessoas têm os seus próprios trabalhos e não vivem disso. Então, que a gente medite com muito carinho, porque a gente não julga, a gente estuda e aprende na fonte do livro dos médiuns com Kardec. Mas muitos cursos foram se produzindo. Às vezes a primeira mensagem acaba ficando esquecida, que a gente rende
as obras de Kardec, como disse a Eulália no início, porque isso é a nossa fonte de tudo, as obras básicas e as obras complementares de um cunho maravilhoso, como as de Divaldo, de Chico Xavier, de Sueli, doutora Marlene Nobre, que são as nossas bases na continuidade da nossa formação enquanto espíritas, enquanto médiuns, trabalhando com Jesus. Não subamos em pedestal, trabalhamos singelamente com os nossos pés no chão, mas as antenas ligadas com o Mestre Maior. Nós somos serviçais desse trabalho, não temos mérito nenhum, somos apenas devedores e servidores da cidade de Jesus. É verdade, gente, esse apanhado de reflexões, né? Por isso que a contribuição de cada um é indispensável, né? Porque nós estamos diante de um objeto e não podemos ver todo o entorno desse objeto. Então, quando a gente se une, nós somamos, né? E aí temos uma ideia do que é esse objeto por um todo. É tão interessante que o cristianismo exigiu dos cristãos do primeiro século testemunhos terríveis, porque literalmente, por seguirem Jesus, eram atirados às feras. Hoje, nós também estamos vivendo testemunhos, só que desta vez nós precisamos domar as feras que estão dentro de nós, né? Essas más tendências que, se não orarmos, se não vigiarmos, ou seja, se não absorvermos o que vimos aprendendo e colocarmos em prática na nossa vida comum, a Cristiane ressaltou a mediunidade 24 horas por dia, e esse é o nosso grande desafio, é lidar com ela a todo momento da nossa vida, no nosso cotidiano. Então, o nosso grande testemunho está sendo agora, porque pelo rigor, né, da preservação da saúde, as casas estão fechadas, e os médiuns vão se descobrir para muito além daquelas horas que destinavam, nos poucos momentos que dedicavam ao intercâmbio seguro das nossas reuniões mediúnicas, né? A segurança que a casa, todo o trabalho da espiritualidade continua sendo realizado, e nós viemos para a arena das esferas íntimas, que antes, infelizmente, a mediunidade tem sido mal entendida até por trabalhadores espíritas, que colocam como se fosse uma barganha: eu vou ao centro, recebo os espíritos, eles são encaminhados e eu volto de consciência livre. Mas quem é que vai ao centro todo momento e volta para casa? Não são os espíritos a quem foi ofertado o diálogo, somos nós. Então, o primordial do médium é a educação do próprio espírito, e a mediunidade nos certifica, para aqueles que têm dúvida, a existência do mundo espiritual. Então, que cada coisa que nós fizermos, ela vai povoar e assentar a estrada que nós mesmos vamos palmilhar. Então, voltamos para os elos primeiros, voltamos para a nossa casa, né? Quando houve a transfiguração no Monte Tabor, né? Que foi Pedro, João e Tiago, esses que acompanharam de perto tantas vezes Jesus, e eles ficaram fascinados ao perceber naquela nuvem ectoplásmica Jesus, Elias e Moisés, e já se sentiram como? Privilegiados. Então, sugeriram a Jesus que eles poderiam ficar ali no alto do Tabor, orando, clamando a Jesus, sendo talvez instrumentos do alto. E qual é a convocação que Jesus faz? Não,
Nós não viemos para o cume, nós viemos para a planície onde gemem os nossos irmãos. E quando ele chega lá embaixo, ele topa com uma problemática de um rapaz que se debate em convulsões terríveis, e o pai diz: eu já pedi a todos os teus apóstolos, e ninguém em teu nome, em nome do Pai, curou meu filho. E só foi Jesus se aproximar, e aquele menino liberto da conjunção espiritual retorna a si, e os apóstolos lhe questionam: mas Senhor, fizemos como tu ordenastes, mas para essa classe de espíritos é necessário jejum e oração. E aí instituiu-se, como muitas expressões religiosas, o jejum biológico, físico, que, venhamos e convenhamos, não é fácil, né? Jejuar diante dos quitutes, né? Eu vejo aí o Manuel na Espanha, que são lugares tentadores, mas é um jejum mais difícil, é o jejum das atitudes. Então, ele já nos anuncia: olha, para que não sejamos dominados por esses espíritos, não é preciso grande ciência, grande conhecimento do magnetismo, mas é o conhecer-se a si mesmo, é o domar as más inclinações. E isso nós não fazemos em poucas horas na casa espírita. Nós fazemos na perseverança e na continuidade dos nossos dias. Então, estamos em casa para testemunhar tudo que aprendemos dentro do centro espírita, através da doutrina espírita, e firmarmos-nos como médiuns do Cristo em qualquer parte do mundo, da Terra. E este momento ele nos convoca que sigamos cantando, que sigamos confiantes, porque somos conhecedores da imortalidade. Então, não podemos ser os que temem, né? Os que lançam as sombras do medo, os que dizem: e agora o que fazemos neste mundo atormentado pelos espíritos infelizes? Eles parecem dominar a terra. Não, eles não estão dominando a terra. Somos nós que lhes damos valores extraordinários, mas acima de todos eles, ao Cristo, nos convidando a segui-lo, orando, que eu costumo dizer que orar é obrar, é trabalhar, é viver as palavras que nós aprendemos, e jejuando é enfrentando a sombra de nós mesmos, e deixando na nossa estrada, como médiuns do Cristo, pequeninas marcas compatíveis com a nossa evolução, mas que não deem dúvida, não deem margem de dúvida a quem vem atrás, de que os nossos passos são firmes, porque nós sabemos para onde estamos indo. Era isso. Lália. E é interessante também que todo esse caminho, né, que nós estamos aqui conversando, eu fico imaginando a gente sentado em volta, fazendo uma roda de conversa. Aí eu quero falar, agora é minha vez. Porque que delícia. Mexe, né, vibra. Então, essa vibração que interna faz com que tudo isso mova mesmo, né, nesse conhecimento. Mas nós somos espíritos ainda crianças, pequenos, e querendo aprender. E isso já é um grande passo, não é, amigos, Eulália? Já estamos dando um passo, porque isso está muito presente no nosso dia a dia, né, Luiz? É o dia a dia. Tem uma coisa que eu gostaria de falar, bate com o que a Cris falou, o Manuel, a Elza, a Eulália, o que Divaldo falou ontem à noite, está gravado lá, quem procurar a Mansão do Caminho. O verdadeiro espírita não abandona o mundo, mas não se escraviza a ele. Ele busca a necessidade de autoiluminação. Eu colocaria espírita, colocaria cristão, se tem algum irmão nos seguindo aí, não é espírita. O cristão, ele não se isola do mundo para viver um mundo à parte. A mediunidade não está nesse mundo à parte, está no nosso dia a dia, né? Então, nós vivemos nisso, mas não nos escravizamos nisso.
Eu acho que isso é extremamente importante mediante essa questão da autoiluminação, do autoconhecimento que a Eulália comentou agora. E uma coisa essencial que nós aprendemos, fomos uma vez só em Uberaba, e sempre é dito assim, o telefone não toca de lá para cá, e sim daqui para lá, e sim de lá para cá. Isso é essencial nós sabermos. Não adianta ficar procurando comunicação com o mundo espiritual, que quando tem necessidade, você recebe as intuições, você recebe o caminho, que tudo está num planejamento divino, lembrando o nosso companheiro que falou na Mansão do Caminho, né, João? Uma outra coisa, Eulália, que eu queria acrescentar, e a gente vai para o final, né, é que muitas famílias passam por problemas na questão de saúde mental, não é? Que também se associa a esse processo, mas que tem, às vezes, mais aflorado. Então, que essas mãezinhas, as famílias, procurem ajuda. Hoje em dia tem ajuda espiritual, como nós estamos falando, ajuda médica, ajuda psicológica, psiquiatra. Hoje nós temos aí uma abertura para falarmos desse assunto, né? De entender por que aquele irmão está passando por esse processo. Então, esse também é uma mensagem que eu queria que você falasse para esses irmãos, porque a gente conhece, né, pessoas que passam isso no seu dia a dia. Quanto à problemática mental, eu acho que até a Cristiane é bem mais abalizada do que eu, né, na abordagem dela, na experiência dela, mas, de uma certa forma, nós podemos generalizar que qualquer doença, independente dela se expressar através do campo cerebral ou do campo biológico, ela é um atestado de que a nossa alma está doente. E só tem uma coisa que adoece a alma, embora nós a definamos de múltiplas condições, não nos darmos conta de que estamos nos afastando de Deus, da criação, né? do Criador, do nosso princípio. Então, quando nós nos afastamos, o sofrimento se instala, porque consciente ou inconscientemente, independente da situação evolutiva, da condição religiosa, nós necessitamos de Deus em nós. E quando a ciência diz que no nosso cérebro já se expressa essa presença de Deus, a gente pode dizer, a sua conexão, a sua luzinha lá no cérebro, que lembra você de Deus, está acesa ou está apagada? E aí a gente volta ao princípio e à recomendação de Jesus, né? Faça brilhar a vossa luz. Então, a gente fica esperando uma luz. Então, quando eu for um espírito, não é essa luz que Jesus fala. É aquela luz interna que te autoilumina na conexão com Deus, na mediunidade primeira, quando Deus colocou as mãos sobre o universo e criou o princípio da vida, princípio inteligente, ele nos originou simples e ignorantes, ele disse, ide, mas onde nós formos, Deus estará conosco, convidando-nos a, por nossa vez, estarmos com ele. Então, é simples assim. Queridos, passar para você, querida, para você falar conosco e os comentários finais. Você vai quase chorando. Um pouquinho pode passar. Eu acho que essas palavras da Eulália tocaram o coração. Acho que se a gente só tivesse falado isso hoje, conecta com Deus, né, leva para casa isso, já estaria de bom tamanho. Eu deixo mais ou menos as minhas palavras finais nesse sentido. Nós estamos vivendo um momento bastante perturbador, espiritualmente falando. Então, é inteligente da nossa parte muita atenção para não sermos envolvidos por essas vibrações que não são nossas,
mas que tem apertado o coração do ser humano. Tem muita gente triste, depressiva, falando em suicídio, não por questões pessoais e por experiências espirituais próprias, mas porque estão captando essa energia dessa opressão espiritual que está acontecendo sem ter percepção de que é algo fora. Então, vigia a mediunidade, conecta com Deus, cuida desse coração, presta atenção nos pensamentos, ora muito, medita, escolha palavras, orações boas, palavras boas para serem lidas, vá para o Evangelho, cuida da mediunidade para que ela não seja uma porta para te acessar nesse momento tão difícil em que o medo está sendo disseminado. Então, cuida da mediunidade. Termino com esse convite. Obrigada, querida. Elza e Manuel, para os seus comentários finais. Por favor. Com tanta coisa boa sendo recomendada, né, que a gente tem, a gente pode buscar, hoje tem coisas até gratuitas na internet, tomando o devido cuidado, para pegar a fonte segura, para entender todo o processo e que passa o nosso planeta no momento. Tem um livro que eu li, já terminei, a questão de um mês atrás, que é de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso querido Divaldo. O livro é Perturbações Espirituais. A gente vai entender o assédio dos espíritos ignorantes, entender todo o processo amoroso da equipe Dr. Bezerra e outros no trabalho, da manutenção do equilíbrio do ser, né, espiritual e físico. Então, valeria a pena aos irmãos que desejarem, em você mesmo, no seu conhecimento, adquirindo esse livro, Perturbações Espirituais. Eu deixo um abraço, a minha gratidão pela presença de vocês no meu coração. Agradeço aos nossos irmãos aqui, a nossa Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV7, por nos darem essa vontade de chegar um pouquinho mais longe. Muito obrigada a todos. No queda mucho para falar, está todo dicho. Yo quería decir que la mediunidad no es exclusiva del espiritismo. La mediunidad es exclusiva del ser humano. El espiritismo nos ayuda y nos enseña cómo trabajarla, cómo controlarla, cómo utilizarla, y nos debemos saber lo que queremos hacer. Luis falaba hace un momento del telefonema, de cuando queremos telefonar. Nos tenemos que saber que hay una vibración, y si nos queremos falar con espíritus elevados, nuestra vibración tendrá que estar acorde con espíritus elevados. Entonces yo me preguntaría, você, que quiere trabajar su mediunidad, ¿con quién quiere falar? Muito obrigado, Manuel. Suas palavras são sempre para os nossos corações. E um grande abraço à minha querida São Vicente. Um grande abraço a Portugal, a Espanha, Estados Unidos, Panamá e todos os outros países que estão aqui na nossa live de hoje, no nosso programa. E na terceira parte do Livro dos Espíritos fala da lei do progresso. Dentro das leis morais, fala da lei do progresso. Divaldo falou ontem, eu também anotei. E tudo é natural. É natural o momento que vivemos, é natural a mediunidade, e sem dúvida nenhuma a doutrina espírita é quem mais estuda a mediunidade através de Kardec e todos os seus seguidores, né, que nós citamos no programa de hoje. E tem uma mensagem que ela fica, né? A mediunidade é como se fosse uma ferramenta que ela está ali no cantinho. Cuide dela com amor e com carinho, para que ela não venha enferrujar, né? Cuide do seu coração, cuide do seu pensamento, e sempre esteja colocando essa ferramenta no trabalho em favor ao próximo. Dai de graça o que de graça recebestes. E eu vou passar a Pai Eulália, quebrando o protocolo, pedindo para a nossa visitante fazer a prece final. Depois eu dispenso. Então vamos mover esta alegria que nos une, que preencheu de luz os pequeninos momentos deste dia, e orar aos benfeitores espirituais,
que servem a Jesus, que possam conduzi-la e multiplicá-la a todos os lares da terra, levando Jesus e sua misericórdia infinita para acalmar os corações aflitos, para estancar as lágrimas de desespero, mas acima de tudo, para fazer desabrochar as flores da esperança, do bem, do amanhã seguro, que o Cristo projeta para o horizonte da terra, a partir da semeadura, no coração de cada um de nós. Como flor do Cristo, aceite o convite que Ele nos faz e simplesmente floresça. Floresça onde está plantado, sentindo-se regado por esse sol chamado Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou despedir das pessoas. Querida irmã Eulália, muito obrigada por estar conosco. Gratidão é minha. Ter doado esse tempo. Os irmãos, Manuel, Elza, Cris, a nossa equipe do Evangelho. Eu preparei o Livro dos Espíritos, uma mensagem que vai coroar essas conversas que nós tivemos. Os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir, esclarecer os homens, abrir uma nova era para a regeneração da humanidade. Que seja muito bem-vinda essa nova era, não é? Que a gente tanto deseja evoluir. A gente quer melhorar, não quer? A gente quer ser melhor. Queridos, um grande abraço. Fiquem com Deus. Muita luz e espiritualidade. Vamos publicar no nosso Facebook a próxima palestra agora, 3 horas. Elza Rossi e Eulália, 15 horas do Brasil. Muita paz a todos. Muita paz a todos.